Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 5 de agosto de 2020. Vamos lá! A primeira notícia do G1. STF decide manter medidas de proteção a indígenas na pandemia. Para iniciar o Resumo News desta quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020, uma matéria assinada pela Rosane D'Agostino, do G1 de Brasília, diz que o STF, o Supremo Tribunal Federal, obviamente, decidiu nessa quarta, por unanimidade, manter medidas de proteção a indígenas em meio à pandemia do novo coronavírus. As ações de saúde foram determinadas em julho pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Bom, essa ação judicial foi apresentada por partidos e pela Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, a APIB, no mesmo dia em que o Bolsonaro vetou trechos de lei de proteção aos povos indígenas contra a Covid-19, que foi aprovada pelo Congresso. Aí no início de julho, do mês passado, o relator do pedido, o Barroso, determinou a adoção de medidas de proteção a indígenas pelo governo. Aí, simplificando, então agora o Barroso determinou que tem que sim ter jeito de proteger os indígenas durante a pandemia. Se você não escutou o podcast República dos Bananas, de Quem é a Terra, com o Renan Andreozzi, professor, doutor aí, mestre nessa arte da terra aí, ele falou muito sobre as complicações para os indígenas, que uma pandemia seria uma dificuldade grande, porque daria brechas para o governo invadir e tomar as terras deles, né? Então é boa essa ação do Barroso. O julgamento em plenário teve início na segunda, quando o Barroso voltou para reiterar a determinação que ele já tinha feito. Os 9 ministros presentes em plenário confirmaram as determinações do Barroso. O ministro Celso de Mello e a Carmen Lúcia não participaram da sessão e não apresentaram votos. Bom, vamos lá, o Barroso ele deu algumas determinações para o governo federal. Primeiro, criar uma sala de situação para gerenciar o combate à pandemia entre os povos com participação de indígenas. Ele também determina que deve-se fixar medidas para conter os invasores de terra nessas comunidades, os grileiros, e garantir o acesso ao sistema de saúde para indígenas que vivem também em áreas não homologadas. E também tem algumas ações para o governo federal diminuir os impactos da pandemia, como, por exemplo, garantir acesso a testes rápidos e do tipo PCR para os indígenas, fornecer remédios e equipamentos, organizar o atendimento em centros urbanos e acompanhar os casos que envolvem indígenas, contratar profissionais para reforçar o apoio à saúde e construir hospitais de campanha nos municípios próximos às aldeias. A próxima notícia também é do G1. Ozônio para tratar Covid-19 não é recomendado, diz Ministério da Saúde, após prefeito de Itajaí sugerir tratamento. Matéria assinada pela Caroline Rosa, ou Caroline, eu não sei pronunciar, desculpa Caroline se você estiver escutando. Enfim, o Ministério da Saúde informou na manhã dessa quarta-feira, dia 5, que a ozonioterapia não deve ser recomendada como prática clínica. A pasta citou também as conclusões da nova técnica, publicada no mês de abril sobre a utilização do gás ozônio no combate à disseminação da Covid-19. Eu não vou ler porque, enfim. Mas o efeito da ozonioterapia em humanos infectados por coronavírus ainda é desconhecido e não deve ser recomendado como prática clínica ou fora do contexto de estudos clínicos. Acabei lendo, Foi isso que disse o MIS por meio de nota enviada ao G1. Na noite de terça-feira, é engraçado, O prefeito de Itajaí, o Volney Morastone do MDB, afirmou em um novo vídeo publicado que a Prefeitura de Itajaí aderiu ao protocolo de pesquisa científica aprovado pelo Conselho Nacional de Ética e Pesquisa do Ministério da Saúde para avaliar a ação da ozonioterapia em pacientes diagnosticados. Vou abrir aspas aqui para ele, que ele reclamou do escárnio e zombaria pela fala dele. Eu já vou contextualizar, mas antes eu vou ler isso aqui. Abre aspas. Infelizmente, todo esse esforço em dar mais uma opção de tratamento para a população vem sendo mostrado com escárnio e zombaria. Preocupado apenas em salvar vidas, em proteger a saúde das pessoas, não imaginei que oferecer esse novo tratamento para combater o coronavírus fosse criar uma repercussão tão grande. Tantas piadas, memes e manchetes sensacionalistas.
Não, mas agora vamos contextualizar para você que talvez não esteja muito ligado sobre o que está acontecendo, né? Na segunda-feira, o Morastone disse que a possibilidade de Itajaí adotar a aplicação de ozônio por via retal como medida de tratamento contra a Covid era muito plausível. Explicando para o que é a aplicação de ozônio por via retal. Ele falou que é uma aplicação simples e rápida de 2 ou 3 minutinhos por dia. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima, de 2 minutos com um catéter fino, e isso dá um resultado excelente. É basicamente um catéter que vai ter ozônio, e aí você vai colocar com todo cuidado aí por via retal é no ânus, né? Então, ok. E aí as declarações do prefeito foram feitas durante uma transmissão ao vivo, então por isso deu aí essa situação, né? Um pouco estranho. Enfim, não tem comprovação científica, então mesmo o caso da cloroquina, não tem por que usar isso aí. A próxima notícia da Isto É: Delegacia de Defesa da Mulher conclui que Felipe Prior é inocente em supostos casos de assédio. Bom, essa matéria é da Isto É. Eu também peguei outra matéria do G1 para ir equiparando, conseguir dar um contexto legal para vocês. Mas assim, eu queria primeiro dizer que essa notícia, conforme foi saindo as atualizações e tal, eu decidi por não colocar no Resumo News, porque ainda não tinha nada conclusivo, não tinha o que comentar. É tipo, não sei quem falou isso, não sei quem falou isso, aí vai ter depoimento, tal. Eu pensei, bom, quando abrir um inquérito, aí talvez eu coloque no Resumo News. Aí passaram-se esses meses aí e não tinha aberto o inquérito. Agora eu vou falar pra vocês. Bom, a matéria do G1 é assinada pelo Glauco Araújo e pelo Kleber Tomás, do G1 de São Paulo. Então a primeira delegacia da mulher da DDM de São Paulo concluiu nesta terça-feira, dia 4, ou seja, ontem, o inquérito policial que apurou as denúncias de 3 mulheres contra o arquiteto Felipe Prior, ex-participante da 20ª edição do BBB 20, a 20ª edição do BBB, por 2 estupros e uma tentativa de estupro. O caso tramitou em sigilo, né, e o Prior não foi indiciado. Por que ele não foi indiciado, Matheus? Bom, as provas são inconclusivas, ou seja, não tem provas contra o cara. Se não tem provas, não tem como abrir um tipo de inquérito, porque não tem o que avaliar, não tem o que investigar, porque não tem provas. A delegada doutora Maria Valéria Pereira Novaes, que é a titular da delegacia, concluiu isso aí. Além de Prior, todas as supostas vítimas e 11 testemunhas foram ouvidas pela delegada. O relatório da polícia já foi encaminhado para o juiz do caso, que vai dar vistas aí para o Ministério Público. Importante dizer, o inquérito policial foi instaurado no dia 8 de abril, 4 dias depois da revista Marie Claire, ou Mary Claire, eu não sei dizer o nome da revista, divulgar denúncias de 3 mulheres que teriam sofrido violência sexual por Prior entre os anos de 2014 e 2018. Aí a defesa do ex-BBB encontrou diversos pontos, tipo, a acusação era fraca, era frágil, tinha como desmontar. E aí a defesa foi lá, encontrou pontos entre a leitura dos depoimentos, a análise dos documentos, e aí a partir disso aí montou a defesa. A advogada de Felipe Prior, a doutora Carolina Pugliese, o nome é interessante, ela destaca que a defesa sempre acreditou que a inocência de Felipe Prior iria se sobrepor a qualquer outra circunstância no curso das investigações. Vou abrir aspas para ela aí. O trabalho criterioso e responsável da delegada doutora Maria Valéria Pereira Novaes e sua equipe permitiu que o acusado apresentasse as provas necessárias e imprescindíveis durante o inquérito policial. O que nós esperamos agora é que o caso seja encerrado para que a justiça se reestabeleça e Felipe Prior retome o curso normal de sua vida. A reportagem do G1, isso que eu acabei de ler é da Isto É. No G1, a reportagem diz que aguarda o posicionamento da advogada Maíra Pinheiro, que apresentou as denúncias contra o Prior para comentar a conclusão da investigação. A informação foi revelada inicialmente pela Record no Ceará. Bom, vamos lá. Primeiramente, essa matéria do G1 ela é muito completa, tem toda a acusação, todos os depoimentos e tal, é bem completa se você quiser escutar, ler, enfim, é muito boa essa matéria. Mas tem aquele negócio que a gente já comentou em episódio do República dos Bananas. Eu e o Eduardo, a gente já conversou sobre isso, sobre como a internet ela influencia muito as pessoas. E aqui temos um caso que mostra o quanto o tribunal da internet age com força. Porque essa matéria ela foi divulgada em abril, logo após o Felipe Prior ter sido eliminado do Big Brother Brasil 20, né?
E aí acabou que ele saiu, e aí assim que saiu a matéria na Marie Claire, eu não sei falar o nome da revista, enfim, a Marie Claire, não sei, enfim, o nome dessa revista, saiu nessa revista e aí juntaram diversos famosos, juntaram pessoas anônimas, enfim, pra comentar e dizer, cravar o veredito, pô, o cara foi acusado por estupro, então é um estuprador, vou lá falar, ó meu Deus, como a justiça não age, como os estupradores estão à solta, e aí eu falei, gente, calma, a gente tem que acompanhar, porque todo mundo que é acusado na justiça, ele tem o direito de acusar, de apresentar a defesa, porque não tem esse negócio de presunção de culpa, então existe a presunção de inocência, então até que se provem o contrário, você é inocente, mas não, as pessoas gostam de se sentir superiores, de julgar. E aí eu não entro nem no caso de gostar ou não do Felipe Prior, porque você pode não gostar do Felipe Prior, eu também não preciso gostar do Felipe Prior. A questão é a justiça. E você, a partir do momento em que você julga uma coisa que você não tem a mínima qualidade para poder julgar, porque você não estudou, você não é advogado, você não é promotor, você não é juiz, não tem por que você julgar esse caso, não tem por que você comentar esse caso, mas você vai lá, você comenta, porque você quer irritar, você quer uma curtidinha, você quer um RT no seu Twitter, não é mesmo? Não é assim que funciona. Igual eu tava comentando agora há pouco com meus amigos, com a minha família, eu acho que o Felipe Prior, ele vai encher o bolso de dinheiro com processo. Ele vai processar Felipe Castanhari, Felipe Neto, essa galera aí que comentou falando, nossa, sempre teve cara de estuprador. O que é uma cara de estuprador, afinal, não é? Enfim, é uma situação muito complicada que poderia ter sido evitada. Não vou entrar no mérito, a pessoa estava tentando difamar Felipe Prior, não sei. A questão é que teve uma investigação, concluiu-se que não tem provas, e a partir do momento que não tem provas, não tem como você falar, pô, foi injusto. Pessoas que são capacitadas para julgar o caso, julgaram e disseram que o cara é inocente. Então, acabou por aí, não tem mais o que seguir. E a rapidinha de hoje é sobre o Campeonato Paulista. Hoje é o primeiro jogo das finais do Campeonato Paulista. O segundo jogo vai ser no sábado, então eu não vou comentar, eu só vou ficar sabendo, só vou contar aí pra vocês na segunda-feira. Enfim, hoje, quarta-feira, tem o primeiro jogo. O Corinthians, que vai jogar em casa na primeira partida, a segunda partida vai ser lá na Arena do Palmeiras, o Allianz Parque. O Corinthians, que vai vir aí treinado pelo técnico Thiago Nunes, com Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto, muito provavelmente, Gabriel e Ederson, Ramiro, Luan, Matheus Vital e Jô. É basicamente esse o time provável a entrar no time do Corinthians como titular. O Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo vem com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Ramires, Rony, Luiz Adriano e William. Provavelmente esse vai ser o time do Palmeiras. Então aí você que torce pro Corinthians, que torce pro Palmeiras, que seja um jogo bom, que seja um jogo animado, que o melhor vença, não é mesmo? E que a gente consiga distrair um pouco a cabeça. Lembrando que eu não sou a favor do campeonato estar acontecendo agora, mas agora que já tá acontecendo, eu não vou me isolar numa bolha e ficar sem assistir. Então vai ter futebol e nós vamos ter que assistir. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos aí, se inscreve se você estiver escutando no YouTube. Se você estiver escutando pelos milhares de agregadores de podcast ao redor do mundo, assina o feed para não perder os próximos episódios. Não esquece também de assinar o feed do outro podcast da família Resumetec Podcasts, ou República dos Bananas. Tem episódio aí sobre o Tribunal da Internet, eu recomendo que você escute, é muito bom. Eu acho que é o episódio 2. E também acompanhe o feed do outro podcast que eu faço pelo meu TCC, pela minha consultoria, que é o Vanguard Entrevista. Pesquisa aí no Spotify, porque tá muito legal, tem entrevistas. Quinta-feira tem uma entrevista nova, exclusiva aqui pra você do Resumo News, com Marta Vasconcelos, uma grande escritora aí de livros LGBTQ+. Então eu recomendo que você escute. É isso, vou ficando por aqui, amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!